Olá, meu nome é Josiane Louvera, sou professora de Direito Processual Penal. Estamos aqui hoje no programa Saber Direito Responde e nesse momento estou acompanhada com os acadêmicos de Direito, o Wellington, Josana e Fernando. Estamos com eles aqui para respondermos a perguntas que eles irão fazer a respeito do tema que foi por nós tratado durante toda a semana, que foi prisão e liberdade provisória. Wellington, a sua pergunta? Sim, eu tenho uma pergunta sobre a prisão preventiva, exatamente sobre a decretação dessa prisão. Pode a autoridade judicial, o juiz no caso, decretar essa prisão de ofício, tanto na fase processual quanto na fase de inquérito policial? Bom, uma excelente pergunta, tratamos sobre ela durante todas as nossas aulas que falamos de prisão provisória. A prisão provisória, ela é um gênero dividido em 3 espécies: prisão preventiva, prisão em flagrante e prisão temporária. E o que o Wellington quer saber é, essa prisão preventiva, que é uma espécie de medida cautelar, pode ser decretada de ofício pelo juiz em qualquer momento? Bom, ela tem cabimento no inquérito policial e na ação penal. Todavia, na fase do inquérito, a prisão preventiva só pode ser decretada se o juiz for provocado pelo delegado de polícia através de representação ou pelo Ministério Público mediante requerimento. Ele até poderá decretá-la de ofício, desde que na fase da ação penal. Nessa fase, inclusive, ele pode decretar também se for provocado, por requerimento do MP, do querelante se tratando de ação privada e do assistente de acusação. Josana, alguma dúvida? Não, tranquilo. Agora eu vou fazer a minha pergunta, professora. Por que a parte da doutrina concebe a natureza jurídica da prisão em flagrante como pré-cautelar? Bom, a pergunta da Josana é interessantíssima porque nós estamos numa época em que se discute muito em razão das medidas cautelares penais e em razão do advento da Lei 12.403 de 2011. A prisão cautelar é uma espécie de medida cautelar. E como a gente pode perceber, se há uma medida cautelar é porque há uma ação cautelar. Então ela tem que ter um respeito ao princípio da reserva jurisdicional, ou seja, é necessário que o juiz decrete a medida. Como o flagrante é exatamente a prisão que tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal admite que ela ocorra sem que haja ordem judicial, então a doutrina questiona a natureza de cautelar e afirma que essa prisão é uma prisão pré-cautelar. Porque ela só vai ser submetida ao princípio de reserva de jurisdição depois que o delegado comunicar o flagrante à autoridade judiciária. Isso porque o artigo 301 do CPP dispõe que qualquer do povo poderá, a autoridade policial e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Sendo assim, não há necessidade de ordem judicial, daí a discussão quanto à sua natureza jurídica e daí a doutrina afirmar que ela é uma prisão de natureza jurídica pré-cautelar ou até mesmo administrativa. Fernando, a sua pergunta? Aproveitando o raciocínio da colega, eu gostaria de saber se é possível que, apesar de ter havido representação por parte da autoridade policial, no sentido de concessão de uma medida cautelar, seja decretada outro pelo juiz. Pergunta interessante a do Fernando. O que ele quer saber? O delegado representou por uma medida cautelar. Pode ser qualquer uma delas, daquelas expressamente previstas no artigo 319 ou da própria prisão provisória, não é isso? Então, ele quer saber se o delegado representar por uma, se o juiz pode, ao invés de decretar aquela representada pelo delegado, se o juiz pode, então, decretar outra. Pode. Por que o juiz pode? Porque ele tem o que a gente chama de poder geral de cautela. Então, o juiz vai verificar qual é a medida cabível, qual é a medida adequada, a medida necessária e proporcional para aquela situação concreta. Pode até ser que o delegado represente pela prisão temporária e o juiz perceba que há uma outra medida cautelar que tem melhor cabimento naquela situação hipotética. Então, é possível que o juiz realmente discorde, até porque o legislador diz que o delegado de polícia representa e, antes do juiz decretar, ele vai ouvir o Ministério Público. Então, depois que o delegado representar, o juiz ainda vai ouvir o parecer do MP para, então, se verificar se aquela medida é cabível, já que o Ministério Público, ele funciona no processo penal, não só como titular da ação penal, mas como fiscal da lei, como o autor do controle externo do inquérito policial, de acordo com o artigo 129, inciso 7 da Constituição Federal.
Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Professora, mais uma pergunta. A apresentação espontânea do agente que acaba de cometer um crime pode ensejar a prisão em flagrante? Essa situação, ela era expressamente prevista no artigo 317 do Código de Processo Penal, antes da reforma da Lei 12.403. O que o artigo 317 falava? Que a apresentação espontânea não vedava, não era obstáculo para a prisão preventiva. E aí a doutrina, ao analisar esse dispositivo, afirmava: a apresentação voluntária, a apresentação espontânea não obsta a prisão preventiva, todavia, obsta a prisão em flagrante. E ainda hoje, mesmo com a reforma, mesmo com a modificação do dispositivo, se o agente se apresentou espontaneamente, não tem cabimento de prisão em flagrante. Por que não? Porque o legislador diz no artigo 302 do CPP: considera-se em flagrante o agente que é encontrado praticando a infração quando acabou de praticar, depois de uma perseguição ininterrupta, ou quando ele é encontrado com objetos que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, a palavra-chave para a gente verificar em uma situação concreta se era cabível ou não a prisão em flagrante é a palavra encontrado. Todas as vezes que nos depararmos com uma situação em que a gente verificar que o agente não foi encontrado e sim ele se apresentou de forma espontânea, não há cabimento de prisão em flagrante, porque faltou a elementar do flagrante, que é o agente ser encontrado. Então, nesse caso, como que o delegado agiria? Ele lavraria um auto de apresentação voluntária. E se ele verificasse que os motivos da preventiva estariam presentes, aí sim ele representaria pela decretação da preventiva, mas nenhuma hipótese manteria o agente preso em flagrante. Alguma outra dúvida? Professor, eu tenho uma assim. As medidas, essas prisões cautelares, vamos trazer agora um aspecto constitucional para o tema, para o debate. Essas prisões cautelares, elas não confrontam, não vão de encontro à presunção de inocência prevista na Constituição? É possível que sim, é possível que não. O que nós percebemos? Tanto o princípio da presunção de inocência quanto a prisão cautelar tem previsão expressa no artigo 5º da Constituição Federal. Então, o legislador constituinte, ele se preocupou em dar para o agente a presunção de inocência, a presunção de não culpabilidade, mas ele também se preocupou em dizer que é possível a prisão em flagrante e nas demais hipóteses mediante autorização ou ordem judicial. Então, a princípio, parece que a gente tem um contrassenso. Se o agente é presumidamente inocente, por que ele vai poder ser preso provisório? Então, a regra é que o agente vai responder ao inquérito e ao processo em liberdade. E para que a prisão como exceção possa acontecer sem ferir o princípio da presunção de inocência, será necessário a análise da hipótese de cabimento, dos pressupostos e fundamentos da prisão provisória. Então, o juiz, para decretar uma prisão provisória sem violar a presunção de inocência, ele tem que verificar se estamos diante do fumus boniuris, do periculo in mora, ou fumus commissi delicti ou periculo libertate, que nós sabemos que é a fumaça do bom direito ou o perigo na demora. Estando presente o fumus boniuris, é porque existe indício de autoria, prova da materialidade. Estando presente o periculo in mora, é porque a prisão é necessária, adequada e é proporcional à pena que futuramente será aplicada. Então, presentes esses requisitos, a prisão poderia ser decretada sem que isso interferisse em qualquer prejuízo em relação ao princípio de presunção de inocência. Alguma dúvida? Tenho uma dúvida. Qual é o fundamento da prisão preventiva substitutiva ou agravadora? Possui limitações legais em relação à pena e o crime praticado? Sim. O artigo 282, parágrafos 4º, 5º e 6º do Código de Processo Penal traz para a gente essa possibilidade de substituir uma medida cautelar pela prisão preventiva. Inclusive, o nosso ilustre professor Eugênio Pacelli trata dessa prisão como se ela fosse substitutiva ou subsidiária, o que significa dizer, foi determinada uma medida cautelar, mas ela por si só
ao ser determinada para o agente, não fez com que o agente cumprisse, ele a descumpriu. Então, é possível essa medida ser substituída por uma prisão preventiva? E é claro que se ele estava em uma medida cautelar e teve a substituição por uma prisão preventiva, essa prisão preventiva ela é mais gravosa, não é verdade? Então, o próprio artigo 282, parágrafos 5º e 6º do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares podem ser substituídas e elas podem ser revogadas. E ainda é possível que elas possam ser cumuladas, que tenha que se impor uma outra medida para fazer com que o agente venha cumprir. Então, é plenamente possível essa substituição. Bom, respondidas as perguntas dos nossos alunos aqui presentes, nós vamos agora chamar o intervalo e voltamos em breve. Voltamos com Saber Direito Responde e vamos dar continuidade às perguntas dos nossos alunos aqui presentes. Alguma dúvida? Tenho sim, professora. A senhora começou a falar sobre os pressupostos das prisões cautelares. A senhora poderia discorrer um pouquinho mais? Sim. Olha só, para que haja uma cautelar, qualquer que seja ela, seja a prisão ou qualquer uma daquelas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, o artigo 282, incisos 1 e 2, traz para a gente as hipóteses de cabimento. O que o 282 diz? Ele diz que só é possível a medida cautelar quando essa medida for necessária, quando ela for adequada para o regular andamento do processo. Mas basta ela ser necessária e adequada? Não. Também se impõe no artigo 282, parágrafo 4º do Código de Processo Penal, que para a medida cautelar ser determinada, é imprescindível que a infração penal tenha uma pena cominada privativa de liberdade. Enquanto a gente fala apenas das medidas cautelares sem efetivamente adentrarmos a prisão, o legislador para por aí e ele não exige quanto de pena. Então ele só diz que a pena precisa ser privativa de liberdade. Acontece que entre as cautelares nós temos as prisões provisórias. Uma delas é a preventiva, que está no parágrafo 6º do artigo 282. E aí, para a prisão preventiva, além dela ser adequada, dela ser necessária, que é uma hipótese de cabimento, é necessário que essa prisão só ocorra se a infração penal tiver combinado uma pena privativa de liberdade, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Aí o legislador impõe um requisito. Além disso, é necessário ainda aquelas hipóteses previstas no artigo 313. Inciso 1, a pena máxima tem que ser superior a 4 anos. O inciso 2, a hipótese da reincidência. O inciso 3, a hipótese do descumprimento de medida de proteção no âmbito da violência doméstica. E temos agora a novidade do parágrafo único do artigo 313, que também é a possibilidade de prisão preventiva quando a gente não se identifica ou não fornece elementos para identificação. E o 312, parágrafo único, trouxe também mais uma hipótese de cabimento de prisão preventiva, que é quando a gente descumpre as medidas cautelares anteriormente impostas. Então, essas hipóteses do 313 e do 312, parágrafo único, são as hipóteses de cabimento de uma prisão preventiva, que é uma medida cautelar. Basta isso? Não. É necessário que, além das hipóteses de cabimento, tenha presente os pressupostos: fumus boniuris, periculo e mora. Tem que haver indícios de autoria, prova da materialidade. E, somado a isso, é necessário ainda que se verifique a garantia para a ordem pública, ou garantia para a ordem econômica, ou a necessidade de se manter a conveniência da ação criminal, ou ainda assegurar a aplicação da lei penal. E, além de tudo, essa prisão só será possível se existir o respeito ao princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade de sentido amplo, que se desmembra em adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Você tem que verificar se a medida é necessária, qual é a medida cautelar adequada e se ela é proporcional à pena que será aplicada após uma sentença condenatória. E assim estarão satisfeitos os pressupostos de uma medida cautelar e da prisão preventiva, que é uma espécie de cautelar. Alguma dúvida? Tenho, professora. Na liberdade provisória vinculada
a obrigatoriedade do comparecimento do autor do fato aos autos investigatórios? Bom, a pergunta do Fernando, ela é excelente porque, antes do advento da Lei 2.403 de 2011, sempre que o julgador, sempre que o juiz ou o delegado concedia liberdade provisória, com fiança, sem fiança, quando não era aquela hipótese de livrar-se solto, em que a liberdade é obrigatória, é plena, a gente tinha a hipótese da liberdade provisória permitida e que o agente só tinha direito à liberdade quando ele prestasse o compromisso legal. E esse compromisso legal tinha como as hipóteses de firmamento o seguinte: ele se comprometia a comparecer em juízo, ele se comprometia a não mudar de domicílio, de residência sem comunicação anterior ao juiz, se comprometia a não se ausentar da comarca do juízo processante por mais de 8 dias sem autorização judicial e se comprometia a não mais praticar outra infração penal, a estar presente esses atos. Todos os compromissos previstos no artigo 310, 327 e 328 do CPP. Já com o advento da Lei 12.403, as duas únicas hipóteses que mantiveram a obrigatoriedade do comparecimento do indiciado ao inquérito ou do réu ao processo são as hipóteses previstas no artigo 310, em que o juiz concede a liberdade provisória por reconhecer que o agente está diante de uma causa excludente de licitude. E a outra hipótese é a prevista no artigo 350 do Código de Processo Penal, que é aquela situação em que o preso que não tem condições de pagar fiança, aquele preso considerado pobre, que só o juiz poderá conceder a liberdade provisória, também deverá conceder essa liberdade, tomando como base o compromisso do agente de comparecer aos atos do inquérito e aos atos do processo. Então, essas duas hipóteses ainda mantiveram essa obrigatoriamente de forma expressa no artigo 310 e no artigo 350 do CPP. Alguma outra dúvida? Sim, professora. Em se tratando de infrações inafiançáveis, como os crimes hediondos, racismo, tráfico de drogas, etc., não havendo a necessidade de previsão preventiva, nem de providências cautelares alternativas, caberá liberdade provisória? A questão da liberdade provisória, ela é importantíssima, porque nós temos que partir de um pressuposto de que o réu ou de que o indiciado é presumidamente inocente. E que além da presunção de inocência tem um princípio ainda maior que está no artigo 1º da Constituição, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. E de acordo com esses princípios, a regra é que o agente vai permanecer em liberdade. E a regra é que o agente vai permanecer em liberdade plena. Não aquela liberdade provisória acumulada com alguma medida cautelar ou alguma liberdade provisória substituída por uma medida cautelar. A regra é que ele vai ter a liberdade plena. Mas algumas leis, em razão do legislador ordinário ter optado por essa situação, impediam o agente de ter a liberdade provisória. O que forçosamente nos fazia crer que eles estavam ali determinando uma prisão processual obrigatória. Onde isso aconteceu? No Estatuto de Desarmamento, quando a gente estudava o artigo 21 do Estatuto, que dizia para a gente que não se admitia concessão de liberdade provisória nas hipóteses dos artigos 16, 17 e 18 do Estatuto. Mas essa situação foi resolvida porque o STF declarou a inconstitucionalidade desses dispositivos. Então, não estando presentes os pressupostos da preventiva, qualquer que seja a infração praticada prevista no Estatuto de Desarmamento, admite hoje a liberdade provisória. Outra lei que também vedava era a lei de crimes hediondos. O artigo 2º da Lei 8.072 de 90 vedava expressamente a possibilidade de concessão de liberdade provisória. A contrário senso, fazia que a gente entendesse que a prisão processual para os crimes hediondos também era obrigatória. Determinar que uma prisão processual seja obrigatória é ir de contra o que a Constituição determina. É você ir de contra os princípios norteadores previstos no artigo 5º da Constituição. Então, novamente, tivemos uma lei, que é a Lei 11.464 de 2007, que, a partir dela, revogando e modificando o artigo 2º da 8.072, autorizou a possibilidade de concessão de liberdade provisória, sem fiança, mas autorizou. Mas nós devemos lembrar que antes mesmo do advento da Lei 11.464,
o Supremo Tribunal Federal já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 2º da 8.072 na hipótese de vedar a concessão de liberdade provisória e na hipótese de vedar a possibilidade de progressão de regime. Mas isso não parou por aí. Nós temos também a Lei 11.343 de 2006, que trata do tráfico de drogas. E essa lei também expressamente veda a possibilidade de liberdade provisória. Mas nós temos vários julgados do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não pode o legislador utilizar o poder geral de cautela do órgão jurisdicional, impondo de forma abstrata a obrigatoriedade de uma prisão processual, já que vivemos no Estado de Direito, onde a regra é a liberdade. Temos vários julgados nesse sentido, inclusive do STF admitindo que essa obrigatoriedade por parte do legislador seria inconstitucional. Alguma dúvida? Como compatibilizar as causas de aumento e diminuição de pena e a fiança? Se a pena, a pena máxima, a privativa de liberdade, ela é superior a 4 anos, vai ser possível a fiança? Vai. Mas só quem vai poder arbitrar a fiança é o juiz. Se a pena máxima privativa de liberdade é igual ou menor que 4 anos, é possível a fiança? É, e pode ser arbitrada pelo próprio delegado. Acontece que, se esse crime é mais grave ou é menos grave, se a pessoa tem uma situação financeira melhor ou pior, uma situação econômica abastada ou não, isso vai ser levado em consideração pela autoridade na hora de arbitrar a fiança. Porque o legislador diz que, se for o delegado arbitrar a fiança, ele poderá arbitrar em no mínimo um salário mínimo e no máximo 100. Se for autoridade judiciária, em no mínimo 10 salários mínimos e no máximo 200. Mas em ambas as hipóteses, o legislador prevê a possibilidade desse valor ser diminuído de até 2/3, ou inclusive ser aumentado em até 1000 vezes. E o parâmetro para se diminuir ou aumentar é justamente a verificação da gravidade da infração penal pelo agente praticada e da situação econômica do agente. Então, é claro que se o crime é mais grave ou é menos grave, vai interferir no momento de se arbitrar a fiança. Obrigada pela presença de vocês aqui, por estar conosco durante todo esse tempo fazendo as suas perguntas, e agradecemos também a você, telespectador, que esteve conosco durante todo esse programa e que também assistiu às nossas aulas no Saber Direito a respeito do tema prisão e liberdade provisória. E se mesmo depois de todas essas aulas assistidas e dessas perguntas aqui feitas hoje, você ainda tiver alguma dúvida, não hesite em nos perguntar através do e-mail saberdireito@stf.jus.br.